Está no ar mais um episódio do nosso SOS Podcast. Eu sou o Bruno Mani e comigo nessa jornada aí, tirando a medicina do consultório, Henriota. Fala, Bruno, beleza? Feliz de estar aqui. Mano, hoje vai ser top também, como sempre, velho. Boa, hoje vamos gigante aí. Hoje vai ser um tema, cara, chave para você que quer criar seu consultório, para você que quer treinar sua equipe, para você que quer saber tudo aí sobre contratação. Estamos junto aqui com o Bruno Chaves. Bruno Chaves, ele é CEO do Grupo Malca, um grupo de RH e tecnologia. Fala, Bruno. Obrigado por estar aí. Valeu, Bruno. Valeu, Henry. Obrigado pelo convite aí. Valeu. Um nome fantástico, nome lindo. Bruno. Que isso, cara, o nome a gente não tem um problema aqui, né? Tem dois Bruno. A gente podia... Como é que a gente vai fazer pra chamar você e ele? Bruno, Mani, Bruno Chaves. Pode ser pelo signo. Pelo signo. Sagitário, né? E aí, Sagitário? Responde aí. Meu Deus do céu, vocês me perdoam aí. Não deixe de seguir o canal por causa dessa piada. Ativa o sininho, segue o canal. Vocês desculpam o Henry aqui, normalmente a gente fala isso no final, mas eu vou começar falando. Ele já não estará mais com a gente. Mas ó, segue o canal. Brunão aqui também, @BDChaves, pra quem quiser seguir, conhecer o trabalho dele. É um trabalho, cara, foda. Brunão, explica um pouco aí da sua carreira, como é que você chegou nesse ponto aí de CEO de uma empresa gigante aí. Vamos lá. Hoje eu sou formado em tecnologia, né? E estou no RH há 12 anos, mas a minha formação, minha carreira toda foi em torno de tecnologia, né? E chegou um ponto da minha vida que eu estava bem satisfeito com a área de TI, muita responsabilidade, eu sempre até brinco, porque assim, quem é de TI, enquanto todo mundo está dormindo, o TI está trabalhando, enquanto está todo mundo viajando no final do ano, o TI está trabalhando, então tem esse peso, né? Então é bem remunerado, enfim, é bem visto, mas tem esse peso todo. E aí chegou um ponto que eu estava bem saturado da área e a minha esposa é da área de RH e a gente resolveu abrir, a gente fundou junto a Malca, né, há 12 anos atrás. Só que o interessante é assim, cara, eu sempre trabalhei com tecnologia e todos os meus problemas eu sempre resolvi com tecnologia, que é a única coisa que eu sei fazer, né? Aliás, sabia fazer até então. E quando a gente teve essa ideia de startar esse projeto DRH, eu continuei resolvendo os meus problemas com tecnologia. Então, a gente começou com RH, mas com uma veia muito tecnológica, muito consultiva, né? Então, isso foi bem determinante, assim, para a gente abrir espaço no mercado, conseguir entrar em empresas grandes e tudo mais, né? Então, esse é um pouquinho. E agora, com 12 anos, a gente tem 150, 160 colaboradores diretos, mas a gente administra, provavelmente, hoje, em torno de 650 pessoas, mais ou menos. Cara, mais de 22 mil contratações nesse período, então a gente tem já alguma história nisso. E eu estou no RH há 12 anos, né? Mas não sou de RH, sou de TI. O que eu acho legal aqui, a gente teve uma ideia, né, no nosso briefing, de pensar assim, a jornada de contratação de um funcionário. Lógico que o foco nosso assim, é tirar a medicina do consultório, né, medicina além do consultório, mostrar para o pessoal como é que a gente faz essa estruturação. O que você acha? Assim, existe um modelo de contratação nesse sentido? Você prevê o funcionário que você quer, você treinar, capacitar a pessoa para aquilo, ou você só vai lá e contrata? Existe um pós-contratação? Como é que é essa jornada de contratação? Então, acho que o primeiro ponto que é importante colocar aqui em pauta é o seguinte: não importa se você é pequeno, médio ou grande, você tem que ter essa preocupação com pessoas o tempo inteiro, né? Então, a empresa é feita de processos de pessoas, e pessoas, cara, é uma dor latente de qualquer porte de empresa, né? E mesmo você pequeno, você tem que ter essa preocupação. Então, é muito comum a gente perceber que o pessoal não sabe nem o que quer contratar. Então, imagina, vamos pensar num consultório. Você tem lá uma recepcionista que saiu. Então você fala, pô, eu preciso de uma recepcionista. Mas você não precisa de uma recepcionista, na verdade. Você precisa resolver algum problema, né? Que é atender bem, por exemplo. Então, assim, e aí o pessoal fica muito atribuído ao cargo, né? Preciso de uma recepcionista. Só que essa recepcionista precisa fazer o quê? Como que você quer que ela atenda? Quais são as atribuições dela? Então, tem que ter essa preocupação, né? Porque se você for olhar para a contratação em si, até respondendo sua pergunta, a gente sempre tem que pensar: a contratação é um item do processo seletivo inteiro e de toda a jornada desse cara, desde o início até você atrair ele para um processo seletivo, até ele depois pós-contratação dentro da empresa, né? E é muito comum o pessoal não fazer nenhum dos três muito bem feito, assim, né? Então o pessoal chama o pessoal para fazer entrevista
A entrevista não é muito bem conduzida, porque ele também não sabe muito bem o que ele quer contratar. Então é muito comum você ver sei lá, vamos levar para o mundo de vocês, cara. Um médico que montou uma clínica e ele não tem expertise com pessoas, né? É o mais comum. E assim, ele pode ter até sido gestor de um grande hospital ou de uma grande empresa ou alguma coisa, e não necessariamente ele vai ser um bom gestor ali, porque agora ele está sozinho. Antigamente ele tinha suporte de muita gente. Mesmo né? porque é muito raro, né? A ideia do SOS até foi essa, a gente tentar mostrar para o médico essa diferença, né? É raro você ter um médico que é gestor, que consegue ter essa noção de contratação. Sim, exato. E assim, aí o primeiro ponto, independente se você é pequeno, médio ou grande, você já tem que ter essa atenção. Pô, você quer contratar alguém para resolver algum problema dentro da sua empresa. E não, eu quero contratar uma recepcionista, eu quero contratar uma assistente, eu quero contratar uma enfermeira. Não. Você quer contratar alguém para gerar alguma solução dentro da sua empresa, né? E aí, como é que você faz isso? As empresas contratam hoje por questão técnica. Então, vamos imaginar que a gente abriu uma vaga agora de enfermeira. Beleza. A gente vai olhar o seguinte, vai pegar o currículo. Então, hoje, na Malca, para vocês terem uma ideia, a gente não olha mais currículo, né? Então, a gente mudou a maneira de fazer processo seletivo. Então, uma das últimas coisas que a gente vai olhar é o currículo, para você ter uma ideia, né? Porque a gente tem que ver muito mais a questão comportamental. Porque se você... O currículo não engana demais. Você olha lá e você fala assim, pô, o Henry, vamos analisar o Henry. Pô, ele tem 5 anos de experiência na última empresa e não sei o quê, toda uma bagagem. E ele, tecnicamente, pode ser muito bom. Só que não necessariamente ele vai ser bom dentro da sua empresa. Por questão de comportamento, por questão... Se for um líder, principalmente, né? Ele foi líder 3 anos, mas será que ele vai ser um bom líder aqui? Lá quantas pessoas ele liderava, aqui quantas pessoas ele vai liderar, né? Como que é o time daqui que ele vai liderar? Como é que o time vai receber ele? Então, tem uma questão de coisa. Então, é muito comum o pessoal contratar por questão técnica e demitir por comportamento. Isso é praxe de qualquer empresa, mesmo RH estruturado. A gente atende empresas multinacionais que vira e mexe está caindo nessas deficiências aí, né? Então, você olha o currículo, vê que tecnicamente o cara é muito bom. Quando você vai colocar no dia a dia lá para o cara trabalhar, ele acaba não performando tudo aquilo que você quer no aspecto comportamental, né? Então, resumindo, essa parte dos soft skills, que é essa parte do comportamento, ela é tão importante quanto, ou até mais, do que esse hard skill, a parte técnica. Eu vejo aí, né? que mais importante. Mais importante. Hoje as empresas estão... existe um conceito no RH que a gente fala de seleção por competência, né? E aí existe competência técnica e competência comportamental, né? Como eu falei, na Malca, hoje a gente primeiro faz avaliação comportamental, avaliação psicológica, várias outras coisas, para depois ver a questão técnica. Porque técnica, você, com 2, 3 meses, você consegue desenvolver alguém. Agora, você não consegue mudar o comportamento de um cara em 2, 3 meses. Entendeu? E aí você contrata um cara que não tem a ver com a sua empresa, não tem a ver com a cultura, não tem a ver com as outras pessoas, e aí você coloca o cara quebra um time inteiro no meio, né? E quando a gente está falando agora, voltando para o público de vocês, a clínica menor e tudo mais, que são poucas pessoas, porque você coloca um cara laranja podre numa empresa de 1.000, 2.000 funcionários, ele não vai conseguir quebrar ninguém. Mas se você coloca uma laranja podre numa clínica lá de 5 ou 6 funcionários, o cara tem potencial para te ferrar, entendeu? E como é que você faz essa análise comportamental? Porque quando você pensa na contratação, você está lá. Eu imagino assim, assim, eu fiz por um tempo algumas contratações e hoje eu tenho, como todo médico, acho que um pouco de dificuldade de você analisar em 5 minutos, em 10, em 20, em 50, ali, sei lá quanto tempo de entrevista, um comportamento da pessoa. Porque o cara tá querendo te vender o que ele às vezes não é, por exemplo. Então, não, ele tá atrás do emprego, né? Tá atrás do emprego, ele quer ser empregado. Ele quer te convencer Exato. de alguma coisa. Existem ferramentas para isso? Como é que faz? Hoje o que eu recomendo, existem várias ferramentas comportamentais e avaliações psicológicas também. Então, a gente, por exemplo, utiliza os dois porque a gente tem essa facilidade, tem psicólogo dentro do escritório e tal. Então, isso nos facilita ter. Mas, pelo menos, e aí tem que ser, obviamente, uma avaliação psicológica tem que ser feita por um psicólogo e tudo mais. Mas existem várias ferramentas de avaliação comportamental que qualquer pessoa pode aplicar, né? E aí tem a ferramenta que ela leva 5, 7 minutos, uma mais superficial. E tem uma ferramenta comportamental, por exemplo, que a gente aplica, que elas são 250 questões para você avaliar um monte de coisa, é um negócio que dura 40 minutos. Quando você foi falar 250 questões, o Henry já pediu para sair da prova já. Porque isso aí você mapeia um monte de coisa, entendeu? Imagina, uma avaliação que leva uns 40 minutos, assim, focado nela, e aí, óbvio, né? Você vai usar isso para uma alta gestão, média gestão, né? Agora, para uma pessoa, uma recepcionista, uma enfermeira,
o pessoal ali mais do dia a dia, você tem que fazer uma avaliação comportamental, só que você não precisa fazer tudo isso, né? Mas respondendo a pergunta, sim, tem várias ferramentas hoje para fazer essa aplicação. Então, mas pensando no pequeno gestor ali, no médico que tem um consultório dele pequeno, está começando, e aí como que ele pode, talvez ele não conheça todas essas ferramentas, mas o que ele pode perguntar, o que ele pode ver de comportamento, de uma secretária, o que ele tem que fazer? Então, 2 dicas que eu dou para correr atrás aí, dar uma pesquisada na internet, que você acaba achando muito conteúdo, né? Primeiro, se você buscar lá no Google, dá um Google lá e coloca avaliação comportamental para processo seletivo, você vai achar uma porrada e você vai conseguir fazer sem ter um especialista ali, né? Esse é o primeiro ponto. Outro é seleção por competência. Então, exemplo, vou contratar um líder, ele tem que ter competências de liderança, né? Ou competências de comunicação, ou competências, um vendedor, competências de persuasão. Então, hoje você encontra na internet também algumas perguntas-chave para conduzir esse processo seletivo. Então, exemplo, vou contratar um líder. Normalmente o pessoal fala, pô, você liderava... Como é que era na outra empresa? Eu liderava X pessoas e tal, e deixa o cara falar. Não, você tem que conduzir aquilo. Quantas pessoas você liderava? Como que era o seu tipo de gestão? Né? Então, você tem que começar a colocar... Você tem algumas perguntas-chave, de novo falando, que você vai colocar o cara... Se o cara titubear, o cara não fez gestão, ou o cara estava com o cargo de gestão, que é muito comum também, o cara ser promovido porque ele tem muito tempo de casa, né? Então, a gente ouve isso muito dos clientes, cara. A gente tem até um trabalho que a gente faz que é de recolocação profissional, né? Então, imagina que uma empresa vai desligar alguém e aí a empresa contrata a gente para cuidar da transição de carreira dele, para gerar um impacto menor, humanizar um pouco esse desligamento. E a gente ouve muito assim, pô, demitiu o João ou demitir a Maria. Aí você vai entender o porquê que demitiu. É que ele entrou aqui como função tal, ele foi sendo promovido tal, e a gente percebeu que ele não atende a necessidade. E aí a gente agora está desligando ele. E aí você vê que não teve nenhum processo, nenhum porquê dessa promoção. Né? Não foi feita uma avaliação, não foi feito nada. E aí você promove o cara, primeiro que você tem 2 problemas, né? Você promove alguém e o cara não pode mais voltar. Você não consegue despromover alguém. Não dá pra demitir, contratar, você não consegue mais despromover, você não consegue mexer em salário mais, você não consegue fazer mais nada. É, né? Só dali pra cima. Só dali pra cima. E aí você percebe depois, aí você promove o João, porque você fala, pô, o João tem 5 anos já com a gente. Então vamos promover o João. Pô, a Maria tá com a gente aqui desde que abriu a empresa, vamos promover a Maria, né? Só que não necessariamente ela vai se dar bem no novo cargo. E aí você tem 2 problemas. Você perdeu a pessoa que era, no seu ponto de vista, muito boa. Naquilo que ela fazia, que ela fazia, então você tá com uma vaga ali agora, né? Porque às vezes você não acha a pessoa ali. Não vai achar outra Maria, outro João. Entendeu? Mas o Grupo Malca acha. Você vai lá, cara. Você tá louco. A gente tá lá pra isso. Tá louco. E aí, quando você promove a pessoa, que é a pessoa de 2 uma, ou ela sobe mais ou ela sai, você tá com outra vaga ali agora também, né? Então, a avaliação comportamental, ela não serve só para o processo seletivo, ela serve também para fazer promoção. Existem empresas, por exemplo, imagina que a empresa tem hoje 50 funcionários e ela vai precisar desligar 5 pessoas porque os pedidos caíram. E quem desliga o cara? Né? Porque uma coisa é você desligar alguém quando o cara tá dando problema. E quando você tem que desligar alguém porque a empresa precisa enxugar. Nossa, quem pesado. Escolher, cara? Difícil, entendeu? Hein? É bem difícil. Então, a avaliação comportamental também pode ser uma ferramenta para você utilizar também para desligamento. Então, serve para tudo. É para você fazer trilha de desenvolvimento, serve para contratação, serve para desligamento, serve para um monte de coisa. Aí nesse ponto, por exemplo, o empregador, ele vai precisar analisar bem, ele tem que saber muito bem, né, o que ele vai querer daquela função, para poder montar o comportamento, porque também às vezes o cara quer contratar e, né, não sabe... Nem ele sabe o que ele está querendo, né, na verdade. Isso é o mais comum. Tanto que o nosso time lá de seleção, por exemplo, eles falam inclusive com o gestor, porque como é que funciona o nosso negócio? A empresa tem um RH que terceiriza esse serviço com a gente. Então a gente vira uma extensão do RH. De maneira alguma, a gente compete com o RH. Só que muitas das vezes o RH recebe a vaga assim: contrata um médico, contrata uma enfermeira, contrata uma recepcionista. E aí você fala, tá, qual que é o salário? Não sei. Vê aí quanto que ela ganha. Procura no Google. Vê quanto que ela ganha. Mas o que você espera dela? Cara, espero que atenda bem, espero que não sei o quê. Sabe, é muito vago, cara. Você tem que fazer as perguntas para formular a vaga que o cara quer, Exatamente. Né? Por exemplo, você, chega tudo... O cara tudo não olha e fala pelado, assim, eu quero uma funcionária que seja simpática, que atenda isso, que saiba tecnicamente fazer um exame e tal. Ele não chega mastigado assim. Não chega. Quero contratar X pessoa. E aí o nosso time, ele entra em contato com o RH e com o gestor, o requisitante lá interno, né?
para fazer esse alinhamento primeiro, para entender o que o cara quer contratar, porque senão a gente fica dando murro em ponto de faca. Manda, não é isso que eu quero. Manda, não é isso que eu quero. E aí a gente precisa entender muito a fundo o que é. Então, falando que você, complementando o que você falou, é isso mesmo. O pessoal hoje não sabe muito bem o que quer contratar, e natural, porque a pessoa não é de RH, né? E aí, falando dessa questão, isso aí parece muito complexo, né? Essa questão comportamental e tudo mais. Mas eu digo que assim, é como exercício de qualquer coisa. Você tem que começar, no primeiro você vai errar pra caramba, mas no segundo você vai começar a entender aquilo um pouco melhor e as coisas vão avançando, né? É exercício. Gerir pessoas é exercício. E a gente estava falando antes aqui sobre você formar, porque o que eu acho importante, assim, a gente tem muito turnover, né, que acaba prejudicando a empresa, né? Você vai lá, contrata, 2 meses sai, você vai, contrata, você treina. Aconteceu isso comigo, particularmente. Eu fui lá, dei treinamento de lente de contato para a menina da minha clínica, treinei ela no que ela queria, curso e tal, não sei o que lá, pum, saiu. Deu 3 meses, saiu. E aí, entrou naquele papo que a gente teve de transformar a empresa numa marca empregadora, num algo que a pessoa que está procurando emprego, ela queira aquilo, que vá feliz e produza bem e tal. Como é que você falaria dessa parte, assim? Como é que a gente transformaria uma empresa que hoje não é um consultório, uma clínica, que não é aquela marca empregadora, que tem algumas deficiências e a pessoa às vezes até tem boa vontade, mas não sabe transformar aquilo para uma marca empregadora, por exemplo? Que tipo de atitude e atividade dá para fazer? Então, esse negócio de marca empregadora está bem alta e dentro do RH a gente chama de employer branding, né? Que é você criar uma marca que atraia candidatos e atrai pessoas que têm a ver com o seu propósito, que tem a ver com a sua cultura, uma série de coisas, né? E aí você fala assim, pô, as maiores empresas têm essa preocupação do employer branding e marca empregadora, né? Então, empresas grandes têm. Mas, de verdade, não precisa ser uma empresa grande para fazer isso, muito pelo contrário, né? Você tem que começar a fazer isso enquanto pequeno mesmo, né? Porque depois que você ficar grande, fica mais difícil você fazer isso. Então, o que é criar uma marca empregadora? É a gente contar um pouco da história. Então, por exemplo, vocês têm clínica, né? Quanto tempo vocês têm clínica? Até 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouco. Cara, você já tem história para contar, né? Você já tem história para contar e essa história, cara... é contar a história de verdade mesmo, né? Senta que lá vem história, porque você vai contar dos seus perrengues, você vai contar das suas dificuldades, você vai contar do que deu certo, o que não deu certo, e todo mundo vai começar a se envolver com aquilo. Então, quando a gente fala de criar uma marca empregadora, é contar toda essa história. Pô, quanto tempo você já tem no mercado, o que já aconteceu, o que você fez para chegar até aqui, né? Então, isso aí vai começando a comover. Então, hoje, até, por exemplo... palestrante, tudo eles falam de storytelling, né? Que é para você começar a envolver. Porque se você contar um negócio sem começo, meio e fim, o cara vai entrar no ouvido e sair no outro e não vai ter efeito nenhum. Então, quando você começa a contar a história, isso é fisicamente comprovado, né? A gente tem 2 lados do neurônio, aliás, vocês são médicos, vão falar isso melhor do que eu, imagino. Nosso cérebro é dividido em 2... com 2 oftalmo aqui, velho. Não, cara, vocês estão na área de medicina. Já deixamos ter um tempo já. Tecnicamente... Deu o quê? Tecnicamente, eu não sei muito bem como é que funciona, mas tem 2 lados do cérebro e um age de maneira racional e outro de maneira emocional. E a gente é muito mais desperta o nosso interesse muito mais quando a gente vai pro lado emocional. Então, é isso. Quando a gente vai falar da empresa, a gente tem que contar história, tem que contar muita história. Pô, Bruno, mas eu abri meu consultório faz 1 mês. Cara, qual que foi a sua trajetória até abrir esse escritório? Conta isso. Entendeu? Então, porque parece que abriu naquele momento, mas você está ali 1 ano analisando o lugar, tem uma história. Exato. Não, e antes, você não abriu. Eu não me tornei médico em 1 mês e resolvi abrir um escritório. Exato, né? Entendeu? E abrir uma clínica. Né? Contar uma história envolve, né? O que você fez, o que você cursou, se foi residente que vocês falam, né? Se foi residente ontem, qual foi os perrengues que você passou, enfim. Conta essa história toda, cara. Então, assim, todo mundo tem história para contar. Quem não tem é quem nasceu agora. Mas quem já tem alguma idade aí, já é adulto, já tem alguma história para contar. Sim. Então, conta. Quando a gente fala de marca empregadora, é isso. É contar a história e aí as pessoas vão começar a se envolver e falar, puta, faz sentido, cara. Né? Faz sentido eu trabalhar com esse cara. Pô, faz sentido eu trabalhar nessa clínica. Né? Onde que vocês querem chegar? Né? Então, marca empregadora, de maneira bem resumida, é um pouco disso. É você começar a despertar interesse para que as pessoas queiram trabalhar com você. O mais comum é abrir uma vaga,
contrata uma ferramenta, uma plataforma, que existem várias hoje, e começa a buscar lá. Ah, quero uma enfermeira? Puta, quero uma enfermeira com 3 anos de experiência. Quero não sei o quê. Você está correndo atrás da pessoa. A pessoa nem sempre quer trabalhar com você, né? E aí, vamos até um pouco mais longe. Você imagina que você hoje precisa de um médico especialista de alguma coisa. Um cara que, sabe aquele cara que, se eu contrato esse cara, ele muda a cara da minha clínica, seja um gestor, alguma coisa. Se você não tem uma marca empregadora, se o cara não se encanta com a sua empresa, como que ele vai sair de um concorrente seu para trabalhar com você? Que ferramenta você tem? Exato. Que ferramenta você tem e que segurança você dá para o cara falar, hoje você está ganhando 5 mil aí, eu te pago os mesmos 5 mil aqui e vem trabalhar comigo. Eu falo, puta, nem sei quem é você, cara. Não vou, entendeu? Não, mas eu te pago 7 mil. Não sei quem é você, não vou do mesmo jeito. Eu não vou me aventurar. Entendeu? Agora, se você começa a contar essa história, o pessoal começa a se engajar e tudo mais, você começa a trazer o cara até por menos. Entendeu? Não, e a chance desse colaborador que vai porque ele tem interesse na empresa dar certo é muito maior do que um colaborador que chega lá Sem dúvida. Porque eu quero esse emprego aí. Ele quer um emprego, ele não quer trabalhar na empresa, exato, né? Exato. Eu acho que até a produtividade, né? Produtividade, imagina um cara que tá lá porque tem que estar lá, do que um cara que tá lá porque quer estar lá. Porque quer estar lá, exatamente. O cara vai, assim, correr por você, vai fazer por você, vai transformar sua empresa por você, porque, cara, ele vai olhar pra você e vai falar, esse é um líder, ele não é meu chefe, esse é o cara que eu quero exemplo, que eu quero seguir. Não, e assim, o cara que tem que entrar na empresa, cara, ele tem que voltar pra casa. Existem até algumas empresas que criam programas, empresa de portas abertas, né? Para que o funcionário leve os filhos, parentes, esposa, esposo e tal, para visitar a empresa. Por quê? Eles querem gerar um impacto. Todo filho, todo familiar próximo de você te enxerga como super-herói, né? Sim. Um pouco disso. Então, hoje tem empresas, por exemplo, que fazem programas portas abertas para que a família conheça o trabalho e o cara vai ficar, assim, muito feliz e honrado de falar onde ele trabalha. Pô, é isso que eu produzo, é isso que eu faço e tal. Então, as empresas estão o tempo inteiro tentando engajar as pessoas, para que a pessoa tenha tesão mesmo de trabalhar na empresa, entendeu? O cara tem que ter tesão de trabalhar. E quando falando sobre essa questão de marca empregadora e tudo mais, é diferente um cara que vai numa consultoria de RH, como a Malca, por exemplo, e se candidata, e é diferente um cara que entra, por exemplo, no site da clínica, ou que vai até uma clínica ou até um hospital e fala, cara, quero trabalhar com vocês. O engajamento é outro, né? Cara, e assim, agora já falando, como você entrou nessa parte, aí o contratou e o colaborador está trabalhando para você. E como que você mantém ele motivado? Cara, esse é um desafio enorme, né? Então vamos lá, falar da jornada inteira do processo de contratação. E de novo, você não precisa ter 1000 funcionários para fazer isso, né? Então você tem que ter todo esse processo aí de contar história. E como você pode contar história? Hoje tem rede social, cara. Você pode colocar, tem muita clínica, muitos médicos tal que começam a colocar coisas em rede social justamente para poder gerar engajamento. Então, enfim, mas eu não tenho um site estruturado, mas eu conta história, cara. Canal hoje tem um monte, tem seu site, tem rede social, tem uma porrada de coisa. Então, primeira etapa é criar essa marca empregadora para atrair pessoas. Depois você vai fazer o processo seletivo. No processo seletivo, esquece hard skill. Aliás, hard skill, soft skill, né? Hard skill que é competência técnica e soft skill comportamental, né? Então, são coisas que não são até mensuráveis, né? Então, você fala assim, quão bom um cara é líder, por exemplo. Você fala, puta, é difícil medir, né? Então, esse é um pouco do soft skill. Então, primeira coisa, sugestão, né? Não é olhar a questão técnica. Obviamente, eu vou contratar um cara para trabalhar numa máquina específica lá da minha clínica. A questão técnica vai fazer muito sentido, porque senão o cara não sabe nem operar. Aí você cata um cara bacana pra caramba, ele não sabe nem apertar o botão, não adianta nada, né? Então, mas você não acha que às vezes a gente... Eu passei por isso. A gente tem, às vezes, um cara que não tem competência técnica nenhuma, mas ele tem tanta competência comportamental que vale mais a pena treinar um cara desse? Sim, porque a competência técnica você desenvolve. A comportamental você desenvolve, mas a curva de aprendizado é absurda. Você começa a treinar o cara agora para no final do ano ele estar um pouco melhor. Não é um negócio que acontece assim. Agora, técnica, né? Você fala da máquina. O cara não sabe operar máquina. Você põe o cara num curso intensivo lá de um mês, o cara tá ninja. Já tá conseguindo operar. Né? Agora, comportamento não. Então, olhar, eu concordo. E eu sou muito a favor disso, de olhar comportamento independente se exige muita técnica. Porque você consegue desenvolver. Agora, obviamente, se eu tenho um cara tecnicamente muito bom e ele também tem um comportamento bacana, aí, obviamente, aí é a cereja do bolo resolvido. O cara perfeito. Mas entre comportamento e técnica, eu ainda fico com comportamento. Né? Então, primeiro, fazer essa atração de pessoas, depois fazer
esse processo seletivo, olhando para o comportamento, depois olhando para a questão técnica, beleza. Encontrei fulano, vou contratar. Você fala, cara, primeiro dia, fulano, tá aqui sua mesa, tá aqui seu ramal, tá aqui seu notebook, tá aqui o sistema, é assim que a gente trabalha, valeu. Atende aí um monte de gente, tá aqui o prontuário, é assim que você faz, e coloca o cara para trabalhar, né? Só que como que o cara não foi direcionado, o cara não teve alinhamento, existe um conceito bem forte que eu acredito muito, que chama cultura colaborativa, que ele basicamente é um quadrante onde você fala sobre autonomia e sobre alinhamento. Então você imagina que você dá autonomia para um funcionário seu. Cara, resolve os problemas, não quero saber. Você é pago para isso, resolve os problemas, tá aqui, carta branca. Só que você não dá alinhamento. O cara vai fazer merda pra caramba. Entendeu? Vamos ao inverso. Você faz um puta do alinhamento. Cara, é ali que a gente quer chegar, é assim que você resolve os problemas, a gente enxerga assim, tal. E não dá autonomia. Toda vez que o cara vem te pedir benção pra alguma coisa, você fala, não, esquece isso aí. Não. Não adianta também, entendeu? Então, você quebra as pernas do cara. O cara vai ficar rapidão frustrado e vai embora, vai para outra empresa onde ele tem um pouco mais de autonomia. Então, o legal é sempre você criar esse balanço entre autonomia e alinhamento, né? E aí você faz isso como? Fazendo o onboarding do cara. Então, no primeiro dia, você não tem que colocar o cara para trabalhar. Você tem que falar. Aí você volta a reforçar toda aquela questão da empresa. Na Malca, hoje, o que a gente faz? Lá no processo seletivo, a gente fez a avaliação comportamental. Lembra que eu comentei, né? Então, a gente traz isso no primeiro dia. No primeiro dia, ele já começa recebendo feedback. Olha que legal. Então, assim, ó, seu mapeamento deu isso. E por isso a gente te contratou, mas por outro lado, isso a gente enxerga que pode ser desenvolvido, tal. Então, olha para isso, a gente quer que no período curto você desenvolva isso, tal. Então, assim, hoje as empresas não têm hábito de dar feedback. A gente dá feedback no primeiro dia do cara. Né? Então, baseado naquelas ferramentas, isso já faz parte de alinhamento. Baseado naquela ferramenta que a gente aplicou lá no processo seletivo, algumas pessoas a gente descartou do processo. Esse cara em específico foi contratado e naquele primeiro dia ele já recebe um feedback, né? E aí você começa, reforça a história da empresa, missão, visão e valores. É muito comum, aliás, cara, muita empresa, inclusive grande, com missão, visão e valores totalmente aleatórios, assim, que não tem muito sentido. É só para preencher ali, só para falar que tem e não segue aquilo, só para né? colar no quadro lá, no mural interno, né? E é o que não tem feito nenhum. Né? Então, assim, onde que você quer de fato chegar, qual que é a expectativa dele, né? Beleza, então conta a história, faz esse alinhamento todo. Quais são os departamentos que ele vai interagir? Ah, eu sou do financeiro. Pô, quem que te demanda? Eu sou de contas a pagar, sou de contas a receber. Pô, sou de contas a pagar. Então, você tem alguém de compras que conecta com você? Não, sou de contas a receber. Pô, então você faz um exame clínico e é o médico que te aciona, então, para você emitir uma fatura, sabe? Então, assim, com quem você vai se relacionar? Já prepara o ambiente para o cara entrar. E aí, se você já tiver um mapeamento comportamental, fala com quem ele vai se relacionar também. Você fala, cara, o nosso departamento hoje tem essa cara. O outro já é outra cara. Entendeu? Então, assim, na hora de você se relacionar, vai por esse caminho. Esse é o caminho que dá mais certo, né? É muito superficial. Eu vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês entenderem. Existe uma avaliação comportamental, quem procurar aí na internet vai achar isso muito fácil, que ele diz no final lá, são acho que 25 questões, você faz em 5, 7 minutos, e no final ele vai dizer o seguinte, o seu perfil é mais tubarão, ou ele é mais lobo, ou ele é mais águia, ou ele é mais gato. Já viram isso aí? Não? Não? É bem conhecido, e ele é baseado até no DISC, que é um pouco mais conhecido, né? Eu posso escolher o animal? Não, ele vai escolher, na verdade, e depois você vai ter o feedback velho. Em cima disso. Queria ser águia. Queria ser águia. Por quê? Como que você enxerga a águia? Né? Voar agressivo. Fala os bichos de novo aí. Tubarão, águia, lobo ou gato? A águia tá no alto ali, olhando. Tubarão é bom também. Tubarão é devagar, não enxerga. Não, mas tubarão é predador máximo lá na água, velho. Ó, você tá vendo? Vamos falar do outro. O que você acha que é o lobo agora? O lobo? É. Cara, lobo, o lobo aí. Cara, lobo vamos ver, porque daí vai falar. Cara, lobo é mau caráter, né, cara? Mau caráter? Nossa, lobo. Não sei se a gente ofendido. O lobo é o cara... Quem tirou o lobo aí desconsiderando. Nossa. Pô, lobo mal, velho. Lobo mal. Lobo mal. Os caras tem 50 filhos, velho. Óbvio que óbvio, né? Exatamente. E qual que é o outro? Arara? Arara. Macaco prego. Tubarão, águia, lobo e gato. Lobo. E gato. Gato ainda tá longe, né? Gato. Gato. Demais.
Defina o gato. Explica isso aí rapidão pra gente. Então, isso é o seguinte, ele faz um pouco de analogia com o animal mesmo. Então, assim, tubarão é um pouco mais agressivo e não tem certo ou errado quando você faz a avaliação comportamental, né? Quando você vai dar um feedback, você fala assim, cara, você é tubarão, então muda isso. Não, não é assim que funciona, né? Até porque, como eu falei, o cara não vai mudar do dia pra noite. Então, exemplo, vendedor. Vendedor é um perfil bacana, tubarão, porque é agressivo, ele tá muito pensando no resultado, então é um cara que vai trazer muitas vendas e tudo mais. Porém, é um cara que olha pouco para processo, entendeu? Então, como tudo, né, tem ônus e bônus. Lobo, por exemplo. Lobo é um cara muito planejador, sabe ver começo, meio e fim, consegue planejar para daqui 2 anos tranquilamente, o cara consegue enxergar isso. É um cara organizado, então. Organizado, evita erros nos processos e tal, só que executa pouco. Enquanto o tubarão executa muito e pensa pouco em processo, o lobo pensa muito em processo e pouco em execução. Que legal, cara. Entendeu? A águia tem isso que um pouco isso a ver com o que você falou. A águia, ela vê tudo mais macro, né? Então a águia tem os maiores voos. Velho. Então, assim, escolhi bem. A águia. Escolhi, acho que é assim, velho. Acho que é o seu águia, não é assim. É o Pokémon, ele escolheu, ele vai ganhar a batalha agora. Então, assim, a águia. Escolhi. Eu escolhi bem. Meu perfil, velho. Ele nem falou ainda, velho. Falou, ele tá me definindo. Eu fiz uma análise comportamental. Fala da águia aí. Não, a águia é o seguinte, ele tem um voo... Limitado. Não, a águia, ela vê tudo macro, então... Só que beleza, só que a águia é o novo pelo novo. Quem que se dá bem muito com perfil de águia? Qual departamento? Por exemplo, marketing. Porque marketing tem que estar inovando o tempo inteiro, tem que estar criando o tempo inteiro. Então, eles fazem essa analogia com a águia, né? Só que então, ponto positivo, muito criativo, você dá um desafio, ele desenrola fácil, só que ele é o novo pelo novo. Ele desenha um processo, na semana seguinte ele já está querendo desenhar outro, porque ele quer inovação, ele tem sede de inovação e tudo mais. Então você acaba não evoluindo tanto, porque um processo ele tem um tempo de maturação, entendeu? O gato é muito de relacionamento, então liderança, gato é muito legal. Porque ele é muito de relacionamento, ele é muito time, uma porrada de coisa nesse sentido, né? Então, é um pouco disso, né? Por outro lado, ele é tão parceirão, tão amigão, que ele pode até encobertar problema dos outros, né? E, de novo, eu tô falando dos extremos. O gato tem coisas boas e coisas ruins, e eu tô falando dos extremos. Então, é um pouco disso, né? Quando a gente fala... e essa avaliação, para quem tá acompanhando aí, você acha na internet, é super fácil, ele traz até de maneira bem didática o resultado disso. Então, é um pontapé inicial para quem está contratando ou pensando em promover e tudo mais. Tem algum nome essa ferramenta ou não? Você sabe ou não? Não, se colocar como avaliação comportamental animais, com certeza você vai achar isso aí. E tem várias versões dela, mas enfim, é algo que você acha bem fácil, né? Então, voltando àquele passo que a gente falou, você fez a marca empregadora, pensou em soft skill, depois analisou hard skill, depois você vai fazer o onboarding. Se possível, começa dando feedback. O porquê que a gente contratou aquele cara? O que a gente enxergou nele e o porquê que a gente contratou. Espera dele, né? O que a gente espera dele. Vai fazer todo aquele alinhamento. Fala os departamentos que ele vai selecionar. Enfim. Depois tem o primeiro prazo de experiência, quando a gente está falando de um CLT de 45 dias. Nesses 45 dias a gente tem que avaliar. Será que o cara que eu contratei, que eu posso ter feito tudo isso e também contratei errado? Agora, não dá para eu levar 6 meses para entender que eu contratei errado, né? E aí o que você falou lá, eu contrato, desenvolvo durante 3 meses. Aí 3 meses eu descobri que não é a melhor pessoa. Ou a pessoa vai embora porque ela não se identificou com a empresa. Perdi 3 meses de desenvolvimento, cara. Entendeu? Que foi pro ralo. Porque vai entrar uma nova pessoa, vou ter que fazer todo o processo. Começa até mais, né? E aí nesse sistema de contratação, deu 45 dias, manda embora, deu 50, manda embora, deu 30, como é que é? O ideal o CLT, o padrão é 45 dias, eu posso fazer o desligamento, não tem multa rescisória, tudo mais. Ou eu posso prorrogar por mais 45 dias. E aí vai dar 90 dias. Com 90 dias você tem que decidir de fato se ele vai estar na sua empresa ou não. Mas aí eu tenho que analisar ele antes, né? Tem que analisar ele antes, exatamente. Por isso que eu falo. Esse é o onboard do cliente. Até 90 dias, a gente está falando do onboard dele. 3 meses de onboarding Você tem que ter alinhamentos, tem que ter feedback, você tem que falar se o cara está atendendo a expectativa, tem que ter troca o tempo inteiro. Feedback não é só de líder para liderado, é de liderado para líder também. Né? É muito comum o cara falar assim, meu líder não me deu feedback nenhum, eu tô aqui. Vai atrás do cara. Pede feedback. Né? Pede feedback, dá um feedback sobre ele. Na última reunião, acho que você falou sobre isso, eu não concordo. Cara, se posiciona. Se você... tem duas coisas que eu sempre comento, né? Todo dia você acorda e tem 2 opções. Fazer tudo igual e continuar com o resultado igual. Ou fazer diferente e talvez ter resultado diferente. Então,
Então você ficar naquela mesmice sua lá de ficar, pô, ó vidas, ó céus, ninguém olha pra mim, ninguém me dá feedback, ó, estou perdido na empresa. Você vai ficar ali o resto da vida. Sair do papel de vítima e ser mais Exato, proativo, né? exato, Mais exatamente. protagonista. Até pensando em desenvolvimento, né? Desculpa te cortar. Até Sim, pensando em desenvolvimento dele próprio, né? O cara que se demonstra mais proativo, ele vai mais longe. Exato. Mas só para o nosso ouvinte saber, e se passar esses 90 dias, e aí, o que Não, muda? você pode desligar do mesmo jeito, só que aí você já vai ter multa rescisória. Então, assim, se você desligar exatamente com 45 dias, não é nem 44 nem 46, ou exatamente com 90, você não tem multa rescisória. Tem um valor que você tem que pagar mais quando você desliga fora desse período, né? Mas eu acho que a questão não é nem essa, porque esse valor ainda acaba sendo simbólico comparado ao tempo todo que você levou de desenvolvimento e tudo mais. Né? O tempo que você dedicou ali, o tempo que você fez alinhamento e tudo mais, né? Mas se você desligar fora desse período, você ainda, além de perder tempo, você ainda está perdendo um pouquinho de grana, porque você tem que ter existe uma multa rescisória. Cara, que papo, hein? Nossa, bom, hein? Bom demais, cara. Legal. Eu acho que seria legal trazer ele de novo aí, você topar. A gente dentro. falar sobre o pós, né? Porque assim, o que eu acho que a gente pode falar também, que eu acho que é legal. Existe o tempo que você contrata, existe o tempo que o cara tá empolgado e depois, quando passa um ano, que o cara às vezes você... vamos continuar essa jornada? Você topa vir aí com a gente de novo? E todo funcionário tem realmente um prazo de validade, cara. E aí você que tem que toda vez dar injeção de ânimo para ele subir de novo e continuar. Então é um puta desafio, mas a gente deixa pra próxima, então. Mas o Bruno, você acha que o prazo dele já foi? É, já? acho que já deu Eu tô faz tempo, nos cara. 90 dias. Já. cara. Então, hoje é o dia que a gente vai decidir, viu? Hoje. A gente vai saber se ele continua ou se ele vai embora. Ajuda! Ó, você que quer que eu continue aqui, comenta aqui no canal. Comenta contra o R aí. Hashtag fora E. Mas obrigado, então segue a gente aí no canal. Ativa o sininho, @SOS Podcast no Instagram, @Henriota no Instagram, Dr. Bruno Mani no Instagram. Carimba aí. Tamo junto aí, gente. Um abraço. Valeu!